Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Cumprimento os irmãos que nos acompanham pela internet. Se porventura temos alguns visitantes aqui entre nós, sinta-se também abraçado. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? Está escrito assim: Conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que pelo meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, nós viemos aqui para ouvir a sua voz. Eu só estou aqui por conta da sua palavra. Eu costumo dizer que ninguém vinha a um lugar como esse se não necessita muito. Nós precisamos te ouvir. Como sempre, o teu Santo Espírito está conduzindo esse culto. Por isso, fica conosco, para que o teu nome continue sendo louvado. Amém. Essas são as últimas palavras do apóstolo dos gentios. Como a carta de um pai deixando o testamento a um filho, Paulo escreve essas últimas palavras endereçadas ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo é um jovem pastor.
Alguns acreditam que ele possuía algum tipo de doença. Sofria de certa timidez. E Paulo sabe que é o momento de passar o bastão a ele. É um dos piores momentos do Evangelho. De um lado, a forte perseguição, que com violência assombra a pregação da palavra de Deus. De outro lado, os falsos mestres que se introduziram na igreja, tentando distorcer a sã doutrina da palavra. Para piorar a situação, a história conta que quem assume o poder romano é o imperador chamado Nero. Nero possui um caráter distorcido. Ele é insano, um déspota, que não media as consequências e nem atitudes, a ponto de se deitar com a sua própria mãe e mais tarde ordenar a sua execução. A história conta que no ano 64 depois de Cristo, é uma história conhecida por todos nós, Roma está ardendo em chamas. E durante 6 noites e 7 dias, ela pega fogo. E dos 14 bairros existentes ali, 10 são completamente destruídos. Dos 4 que sobraram, 2 são de maioria predominante de judeus e judeus cristãos. A história conta que foi o álibi perfeito que Nero encontrou para colocar a culpa do incêndio nos nossos irmãos. Os cristãos foram acusados de ter principiado o incêndio em Roma. Escute, irmão, o que eu vou te dizer para você é muito sério. Nós costumamos muito ouvir aquilo que Paulo diz, mas pouco prestamos atenção naquilo que Paulo viveu. A história conta que faltou cruz, faltou madeira. Tamanha foi a quantidade de cristãos crucificados. As praças foram iluminadas pelos corpos que tinham seus corpos cobertos com pinche e incendiados. Os nossos irmãos tinham seus corpos revestidos de pele de animais e eram lançados ao picadeiro. Uma cena de horror. Enquanto muitos deles, de joelhos, clamavam ao Deus dos céus, eram destroçados, para que uma multidão pudesse se alegrar com aquilo que estava acontecendo. O Evangelho de Jesus literalmente foi banhado de sangue. E cada gota do sangue dos nossos irmãos derramado regou tudo aquilo que nós vivemos no dia de hoje. O Evangelho prosperou. Deus foi com eles, assim como Deus é conosco aqui no dia de hoje. Foi nesse interim que Paulo é preso. E na penumbra de uma masmorra, insalubre, aonde todos que entravam ali sabiam que estavam no corredor da morte. Foi num lugar como esse que Paulo escreve essa carta inflamada, pasmem, de alegria, ao seu amado filho na fé, Timóteo. A vida de Paulo não foi banhada de vaidades. A vida de Paulo não foi um parque de diversões. O Evangelho para Paulo não era apenas um ofício. Tanto é que ele é o único homem que consegue sintetizar a palavra
não eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele literalmente toma essa palavra para si, porque ele sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Paulo lutou contra a imoralidade. Paulo lutou contra os gnósticos, judaizantes. Paulo lutou contra aqueles que desdenhavam da fé. Paulo lutou contra Satanás. E não por último, Paulo lutou contra si mesmo. Porque pelo poder do Espírito Santo, ele lutou contra um homem que tinha fraquezas e incertezas no coração. Mas ainda assim ele encontrou forças para dizer: estou terminando a minha carreira, mas certo de que estou combatendo um bom combate. Estou encerrando esta carreira, não vou viver mais. Mas a minha alegria é plena em Cristo e no Senhor, que é o nosso único juiz. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas Paulo, na penumbra da morte, ele dá alguns conselhos ao seu filho na fé, que eu gostaria de compartilhar com você aqui essa noite. Com a sua Bíblia aberta, no capítulo 4, no verso de número 2, olha o que Paulo diz: pregue a palavra no tempo e fora do tempo. Pregue o Evangelho no tempo e fora do tempo. Escute o que eu vou te dizer, meu irmão. O Evangelho tem um preço. Talvez seja redundância dizer que o Evangelho tem um preço. Mas o grande problema é que nós queremos mensurar qual é o preço. Nós queremos colocar qual é o preço. Quando Paulo diz assim: olha, Timóteo, pregue o Evangelho, ele está dizendo assim: olha, a despeito das frustrações, a despeito das desilusões, a despeito das agrúrias da vida, das perdas que nós certamente teremos, a despeito das lutas que você e eu vamos viver, a despeito de tudo, a despeito das derrotas, a despeito do sofrimento, a despeito da falta de alegria, a despeito de tudo aquilo que não está funcionando ou não está dando certo, a despeito de tudo, pregue o Evangelho no tempo e fora do tempo. É tempo de pregar o Evangelho, é momento de pregar o Evangelho, não é momento de olhar para você, não é momento de olhar para a sua fraqueza, não é momento de olhar para a sua dor, não é momento de olhar somente para você, é momento de pregar o Evangelho. É momento de pregar como eu estou fazendo, é momento de pregar na sua casa, é momento de pregar na rua, é momento de olhar para alguém, de orar para alguém, é momento de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo um momento assim, que tudo é relativo. É o relativismo. Se eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, eu fico. Se eu me dou bem com o Murilo, eu estou perto dele. Se eu não me dou bem com ele, eu não quero saber. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, de um relativismo tão grande, que o Evangelho está sofrendo por causa de mim e por causa de você. Nós estamos deixando de cumprir o ID de Jesus por conta de problemas pessoais e problemas particulares nossos. E perdoe a minha sinceridade, irmãos, talvez você nem tenha vindo aqui para ouvir isso, mas eu aprendi um tempo atrás com um amigo meu, vou dizer que é um pai na fé. Ele disse assim para mim: meu irmão, Deus só fala com quem está presente, Deus não vai falar com quem está ausente. Talvez essa palavra seja para você, sim. É momento de nós, irmãos, colocarmos de lado o nosso eu, colocarmos de lado aquilo que a gente acha, é o famoso achismo. Na verdade, Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo,
Não é tempo de achar nada, não é tempo de pensar nada, não é tempo de olhar para as dificuldades, não é tempo de olhar para as agrúrias, é tempo de pregar o Evangelho. É tempo de ir avante, é tempo de avançar. Avance, irmão, com a sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, o simples fato de você vir à igreja é uma forma de você pregar o Evangelho. Eu fui evangelizado quando eu tinha 19 anos, por uma família que morava no lado da minha casa. Eu detestava eles. Eles ficavam ouvindo hinos o dia todo, hinos de louvor o dia inteiro, e eu morria de ódio com aquilo. Mas um dia eu me peguei cantando um dos hinos, dentro da minha casa. Eu cantava o hino junto com eles, de tanto ouvir. E eu comecei a entender que Deus trabalha assim, através de você, por você e com você. Pregue o Evangelho. O seu marido está precisando de você. O seu filho está precisando de você. A sua esposa está precisando de você. Os seus amigos estão precisando de você. Prega no tempo e fora do tempo. É o momento de você seguir aquilo que Jesus disse. Lá em Lucas 9:23. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Você quer seguir a Jesus de verdade, ou você está seguindo a Jesus de verdade? Se está fazendo isso, você está negando a si mesmo. Sabe aquela coisa assim de achar assim, olha, eu acho que a igreja tem que ser assim. Olha, eu acho que tem que ser assim. Aí Paulo vem dizer para Timóteo, olha, meu filho, prega no tempo e fora do tempo. Você não tem que achar nada, você tem que pregar o Evangelho. Você tem que negar a si mesmo, e negando a si mesmo, você vai pregar um Evangelho genuíno, verdadeiro e com poder. Não tem Evangelho, irmão, não tem pregação mais poderosa do que uma vida consagrada a Jesus, guardada a Jesus e que obedece à palavra de Jesus. Você quer ser uma pessoa abençoada, você quer fazer a diferença, obedeça, pregue. Mas, irmão, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ir, não precisa fazer nada, fica tranquilo. O próprio Jesus, ele já disse para mim, disse para você e até para o nosso pastor, fica tranquilo, porque a palavra certa eu vou colocar na sua boca. O momento certo sou eu que vou preparar, não se preocupa, apenas se coloca de pé, eu quero te usar. É momento de você pregar o Evangelho, é momento de nós pregarmos o Evangelho. Deixa as pessoas acharem, deixa as pessoas pensarem. Está todo mundo aí com uma coisa que eu acho, uma coisa que eu penso, uma coisa que é assim, uma coisa não é coisa nada, meu irmão. O importante é pregar o Evangelho. Uma pessoa essa semana me perguntou assim, irmão, está tão difícil guardar a fé. Eu falei assim, por quê? Não, porque a gente é muito questionado. A família faz muita pressão, eu não sei o que eu falo, eu não sei que texto bíblico que eu abro, eu não sei o que fazer. Ele disse para mim, o que eu devo fazer? Eu disse, não faça nada. Fique calado, dê um bom testemunho, vá à igreja, esteja presente. A Bíblia diz que o Espírito Santo está com você. E talvez a única Bíblia que essa pessoa vai ler é o seu testemunho, é a sua pregação, é a forma que Deus vai te usar. Pregue o Evangelho no tempo e fora do tempo. Deus vai te usar. Muitas pessoas estavam abandonando as fileiras do Evangelho por conta da perseguição. Ninguém queria ter o seu nome associado a um cristão. Ninguém queria ter o seu vínculo, não queria ter vínculo com os chamados cristãos. E Paulo continua dizendo assim, olha, em 2 Timóteo, quer ler comigo? No capítulo 3.
Aliás, desculpa, no capítulo 2, no verso 3. Desculpa, capítulo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Deixa eu traduzir para você. Paulo disse assim: sofre pelo Evangelho. Uma das primeiras palavras que eu ouvi aqui nessa igreja foi a seguinte: que nós deveríamos viver como cidadãos do céu. Que nós deveríamos viver como se já estivéssemos no céu. Só que nós não estamos pisando em ruas de ouro. Nós não estamos andando sobre tapetes aveludados. Paulo está dizendo assim: sofre o Evangelho. Sofre por causa do Evangelho. Por quê, irmão? Porque o mundo vos odeia. Eu vou repetir, talvez você não esteja entendendo. O mundo literalmente nos odeia. O mundo está evoluindo. A ciência está evoluindo. Nunca se estudou o desenvolvimento comportamental do homem como hoje. A mente humana está sendo mapeada. Para quê? Para destruir todos os princípios que você e eu aprendemos. Para encontrar prerrogativa daquilo que é errado ficar certo. Para mentira se tornar verdade. Eu sou amigo de uma professora que ela lecionou aqui em Jacareí durante 40 anos. Ela se aposentou e ainda continua dando aula no colégio municipal aqui em Jacareí, não vou citar o nome. O ano passado eu tive com ela, nós fomos almoçar juntos. Ela me disse assim: irmão, pede oração lá na sua igreja por Jacareí. Principalmente pelos alunos entre 15 e 18 anos. E eu falei assim: por quê? Porque nós fizemos uma enquete na escola e um dos tópicos era: qual é a mulher mais influente ou mais importante do Brasil na atualidade? Sabe qual foi a resposta? Alunos da manhã, da tarde, da noite: Pablo Vittar. Aí você vai dizer assim: não, irmão, ele estava fazendo uma piada com a professora. Não era uma piada. Porque quando a professora questionou a eles, virou uma discussão dentro da sala de aula. Quando Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, sofra pelo Evangelho, ele estava dizendo assim: olha, os princípios vão sofrer. A palavra vai sofrer. Vão querer distorcê-la. Vão querer transformar verdades em mentiras. Mas, Timóteo, sofra pelo Evangelho. Ninguém vai tirar o que é seu. Sofra pelo Evangelho, irmão. Esse evangelho mercadológico que nós estamos vivendo aí. Esse evangelho onde vamos ali que ali tem mais. Você sabe qual é a moda hoje no Brasil? São as chamadas igrejas pretas. Alguém aqui viu algo sobre isso? Como igrejas pretas? As igrejas estão sendo pintadas de preto pelo lado de dentro. Porque algum estudioso muito sagaz descobriu que quanto menos informação você tem na mente, mais você consegue absorver quem está falando aqui. E por isso, pintaram as igrejas de preto e colocaram uma luz de neon aqui na frente. O evangelho está sofrendo.
Porque o evangelho está passando por uma fase adaptativa. O evangelho tem que se adaptar às pessoas. Me perdoa, irmão. O evangelho não tem que se adaptar com você, não tem que se adaptar comigo. Nós precisamos urgentemente nos adaptar ao evangelho. Nós estamos literalmente na contramão de tudo. Você já percebeu que quando você vem eu pelo menos vou falar de mim, quando eu me sento aí, e vejo algum dos irmãos pregando, os pastores, os demais preletores aqui, eu sempre saio daqui muito aborrecido. Por quê? Porque eu sempre tomo um dedo no nariz. Eu sempre ouço uma palavra que me diz assim: olha, o que você está fazendo está errado. Sofre pelo evangelho significa isso. Você vai ouvir o que não gosta, você vai ouvir o que não quer, mas você vai ouvir aquilo que você precisa. Nós precisamos entender que viver o evangelho é sofrer também pelo evangelho. É por isso que Paulo diz isso. Eu quero ler uma palavra com você aqui em João. Olha o que Jesus disse a respeito disso. João capítulo 15. Sofre pelo evangelho, por quê? João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Sofre pelo evangelho, porque o mundo vos odeia. Você e eu somos odiados. Uma pessoa essa semana me disse assim: você costuma trazer muito visitante, né? Eu também trago às vezes. Aí uma pessoa essa semana disse assim: rapaz, eu fui na igreja com você lá umas 2 vezes, mas que bacana tal. Eu falei assim: então, bacana não serve, vamos para a igreja. Ele disse assim: não, sabe o que é? É que igreja a gente tem que se sentir bem. E eu indaguei ele: o que é se sentir bem na igreja para você? Servir ao Jesus vivo não é o suficiente. O que é que as pessoas estão esperando de Cristo? O que é que as pessoas estão esperando da igreja, visto que o mundo vos odeia? Ele continua dizendo assim, estou terminando, 2 Timóteo 3, 4. 3,14. Além de pregar, além de sofrer, prega o evangelho no tempo e fora do tempo, sofre por esse evangelho, que custa. Faz outra coisa, permanece nele. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha para cá. Permaneça nesse evangelho. Está todo mundo procurando a salvação. Está todo mundo procurando o Salvador. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer encontrar Jesus. Um quer abraçar Jesus, outro diz que vai dormir com Jesus, e vai acordar com Jesus, e vai tomar café da manhã com Jesus. Está todo mundo procurando Jesus. Mas ninguém quer permanecer nesse evangelho de Jesus. Por quê?
Porque pelo caminho, escute bem isso, pelo caminho, não serão poucas as pedras que serão lançadas para o seu tropeço e para o meu. Se você olhar para você agora, agora, você vai poder contar ou não quantas vezes você já fraquejou na fé e você disse assim: eu vou deixar isso de lado. Quantas vezes alguém que está nos ouvindo, se estiver sendo transmitido pela internet, não sei, você já disse assim: olha, eu vou dar um tempo, da igreja, vou dar um tempo para Jesus. E me perdoe pela palavra, o nosso pastor está aqui, pode me corrigir depois, pastor, no que eu vou dizer. Sabe o que dói no coração do irmão Cláudio aqui? É quando um líder de peso entre nós diz assim: eu vou tirar férias esse ano. Quando alguém que é tão importante para a igreja diz assim: olha, esse ano eu vou ficar um pouco no stand-by, vou ficar só por trás das cortinas. Escute, irmão, o evangelho é carente. E eu não sei se alguém desenganou você, porque eu fui desenganado. Alguém disse assim para mim: olha, você está vindo para a igreja, você está vindo para Jesus, a sua vida não vai ser fácil. As coisas não vão melhorar, não vai ser um mar de rosa, pelo contrário. A sua luta não vai ser mais contra pessoas visíveis. A sua luta vai ser contra principados e potestades. É lugar onde você não enxerga. Você vai passar semanas se perguntando o que está acontecendo. Você vai passar dias se questionando. Você vai passar meses dentro da igreja dizendo: Deus, parece que o céu está de bronze. Quanto mais eu oro, parece que o pepino fica mais grosso e a faca fica cega. Paulo diz a Timóteo assim: permanece no evangelho. Permaneça no evangelho. Mas como permanecer no evangelho? É o último texto que eu vou ler. Jeremias capítulo 18. É importante que você acompanhasse. Eu vou ler devagarinho. Prometo que não vou correr. De um mundo tão relativo, cheio de achismo, né? Porque nós somos danados para achar, né? Como a gente acha, né, Murilo? A gente acha. Eu acho, eu penso que, na minha visão, na minha concepção. Olha o que Deus diz a Jeremias, capítulo 18, no verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Posso ouvir um amém por isso? Nós somos vasos na mão do olheiro, barro. Aí Deus está moldando, aí o negócio vai entortando, né? Que a gente entorta. Vai deformando. E o problema não é ser vaso, não, irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que já está moldado. Mas Deus está dizendo assim através de Jeremias: olha, sejam vasos moldáveis na minha mão. Eu moldo você hoje e estou disposto a moldar você amanhã de novo. Eu moldo você amanhã e na terça-feira, se preciso for, eu volto a moldar você de novo. Mas para que isso aconteça, você tem que estar disposto. Quer permanecer no evangelho? Permaneça. Permita que Deus continue moldando você e a sua vida. A gente pensa que faz, mas não faz. A gente pensa que tem, mas não tem. A gente pensa que vai, mas não vai. A gente pensa que pode e não pode. A gente pensa que tem força, mas na verdade, no fundo, nós não temos. Nós somos vasos na mão do Supremo Olheiro. Que você permita que esse vaso deformado, que literalmente deformado você e eu nós somos, ele seja moldado de novo hoje, pela mão de Deus.
Eu convido você a ficar de pé. E não esquece, o homem que sintetizou a fé como nós a conhecemos, ele fez um apelo ao seu amado filho na fé, Timóteo, dizendo: prega o evangelho no tempo e fora do tempo. Sofra por esse evangelho e permaneça nesse evangelho apesar de você. Eu queria fazer um apelo, com a permissão do pastor. Talvez você esteja dizendo assim: olha, eu sou um vaso, mas está difícil, viu, irmão? Eu sou um vaso meio rebelde, eu estou cheio de rachadura e quero que Deus conserte. Eu sou um vaso, mas estou emborcado, estou de cabeça para baixo. Eu sou um vaso teimoso porque eu deformei e fui deixando a vida seguir. Não tenha vergonha não, vem aqui na frente, eu quero orar com você e por você. Ah, irmão, mas vai estar todo mundo vendo. Ah, meu irmão, se esse lugar aqui você não tiver liberdade para adorar o teu Deus, olha, nós estamos no lugar errado. Mas como não estamos, vem aqui à frente. Talvez é um passo que você está dizendo assim: Deus, a partir de hoje eu vou permitir que o Senhor molde a minha vida como um vaso. Olha quanta gente linda. Eu vou descer aí também. Quanta gente linda. Quantos vasos na mão do olheiro. Com quantos aqui Jesus está dizendo para você: olha, prega, né, Gê? No tempo e fora do tempo. Sofre e permaneça nesse evangelho. No final das contas, irmãos, vai ser uma delícia. Nós vamos poder cantar, não é uns hinos lindos que a gente canta aqui embaixo, não, mas é o hino da vitória lá em cima. Quando a gente chegar lá, a gente vai poder cantar com gosto, com alegria. Não vai se preocupar com melodia, se o hino está bem cantado, se a melodia está certa, se o tom está alto, não tem problema, você vai cantar. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai amado, nós te louvamos aqui essa noite. Olha o nosso coração como está feliz, o meu está. Porque nós nos colocamos diante do Senhor. E quando nós chegamos diante do Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez e sabemos como somos pequenos. Nós temos ouvido nesse púlpito, nas nossas igrejas, que o Senhor está batendo as portas, que talvez essa seja a última geração. Nós estamos sofrendo, nós estamos sendo humilhados. O mundo evoluiu para literalmente nos destruir na fé. Mas nessa noite, Senhor, nós uma vez mais nos colocamos nas suas mãos e dizemos: eis-nos aqui, usa-nos para a glória do seu nome. Que o Senhor visite a nossa família, a nossa casa, nos dê uma semana plena, na plenitude do teu Espírito, e que possamos ser vasos na sua mão para a glória do seu nome. Amém e amém. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos apenas um recadinho mais. Queremos agradecer ao Cláudio por essa mensagem entusiástica e poderosa. Já falei, tem que mudar de curso. Irmãos, na terça-feira agora nós teremos um culto especial, o culto do poder, e você não poderá deixar de participar desse culto. Será com o pastor Alceu, capelão lá da Novo Tempo, e você é o nosso convidado. Na quarta-feira também teremos aqui o nosso culto com o nosso querido irmão Márcio, nosso líder de saúde aqui da igreja. Você também é o nosso convidado. A todos um bom descanso e que o seu anjo te acompanhe até o seu lar. Tenham todos um bom restante de semana. Uma boa noite.